estudo é o capítulo 4. Mas vamos começar sobre o nome Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele foi escrito pelo apóstolo João, quando ainda pastor na igreja em Éfeso. Ele escreveu este livro do ano 95, ano Domini, lá em Éfeso, e foi na ilha por nome Patmos que do Senhor, Deus eterno, santo e todo-poderoso, ele recebeu esta revelação. Aí está no capítulo 1, versículo 1, você pode acompanhar. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, ou seja, Deus deu a João, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, o livro de Apocalipse é uma revelação. Vamos entender essa revelação já já. No capítulo em que nós lemos, capítulo 4, o meu tema é: Jesus está voltando. Qual é o tema? Muito bem. Para aqueles que estão esperando a volta de Jesus, ele diz o seguinte, no mesmo livro: aquele que for santo, santifique-se mais ainda. Vou ficar só com a primeira parte do texto. A segunda depois a gente vê lá na frente, se necessário for. No capítulo 4, começa escrito: depois destas coisas. Vamos entender, aleluia, quais são estas coisas que João estava se referindo. Apocalipse 1:19, por favor, acompanhe-me. Escreve as coisas que, número 1, tem vistos. Número 2, as que são. Número 3, as que depois destas hão de acontecer. Eu estou fazendo esta separação para maior clareza. É uma forma didática de ser entendido naquilo que se está falando. Ok? Então, quando Jesus disse para João: escreve as coisas, porque aqui foi Jesus que falou, escreve as coisas que tens visto. Ele está falando do passado. E este passado está exatamente no capítulo 1. No capítulo 1. As coisas passadas, as coisas presentes está nos capítulos 2 e 3, que é a igreja, e as coisas futuras, do capítulo 4 ao 22, fechando assim a revelação do Apocalipse. Agora vamos ver as coisas que João tinha visto. Depois destas coisas,
João havia visto Jesus Cristo glorificado. Eu disse, ele viu Jesus glorificado. O que João mais viu? João viu 7 candeeiros de ouro. E o que João viu mais? 7 estrelas. Ele viu Jesus glorificado, ele viu 7 candeeiros de ouro, e ele viu 7 estrelas. Mas antes de ele ver, ou ele só viu porque ouviu. Onde João estava, igreja? Na ilha de Patmos. E naquela ilha, na manhã daquele domingo, em frente ao mar Ageu, com saudade dos tempos em que ele vivia e andava e fazia milagres com Jesus, vamos dizer que João estava melancólico. Tem aquele dia que você amanhece assim melancólico? Foi aquele dia para João. E naquela saudade, de repente, ele ouviu uma voz. E a voz era como voz de uma trombeta. Não era uma voz comum, não era uma voz qualquer. De sorte que ele não sabia divisar o que era. E ele virou-se para ver, porque a voz estava falando com ele. Apesar de ser muito forte, violento. E quando ele vira-se para ver, a primeira coisa que ele viu, estou falando das coisas passadas. Eles olhei e vi, tive uma visão. E quando ele vira-se para ver, ele vê 7 candeeiros, em algumas traduções diz candelabros de ouro. Ele viu 7. Por que 7? Porque este 7, número 1, é o número da perfeição. Número 2, não havia apenas aquelas 7 igrejas, havia muitas outras, mas aquelas foram as 7 que o Senhor escolheu para mostrar o período de cada igreja na terra. Ou seja, a igreja de Éfeso estava revelando a era apostólica que a igreja passaria. A igreja de Esmirna, o tempo das 10 perseguições imperiais. O tempo, a igreja de Pérgamo, o tempo de Constantino, imperador de Roma, que se converteu por uma revelação dada por Deus, quando ele estava perseguindo os crentes, e Deus deu uma visão para ele. Ele estava em guerra, e Deus mostrou para ele um escudo, e nesse escudo uma espada em forma de uma cruz, e embaixo apareceu um nome de ouro, dizendo: por esta cruz eu vencerei. E ele entendeu que era coisa dos crentes, aleluia. E agora ele foi para a batalha e venceu, e quando ele venceu, atribuiu a vitória a Deus pela oração dos crentes. Como é bom orar, irmãos. Orar pelos que nos perseguem, pelos que nos odeiam. Aleluia. E o que foi que Constantino fez? Ele resolveu ser cristão também. Ah, que coisa maravilhosa. Não foi.
Existem coisas boas que são ruins, existem coisas ruins que são boas. Posso citar dezenas de exemplos dentro da Bíblia, mas vamos ver a de Constantino. Por que não foi bom Constantino ter se convertido? Vamos ver se foi bom ou se foi ruim. Constantino se converte. A primeira coisa que ele faz é um decreto: a partir de agora, ninguém vai perseguir crente, ninguém vai colocar a mão em um crente. Bom ou ruim? Estão em dúvida. Bom ou ruim? Bom. Glória a Deus. Número 2, a partir de agora, esses pastores não vão precisar sofrer tanto para ter sua sustentação. Não precisa mais estar pedindo oferta, dízimo, não precisa mais disso não. Eu, imperador, vou assalariar, e bem assalariado cada pastor. Bom ou ruim? Bom, tá certo, irmão, bom. Aleluia. Mas aparece a Constantino os seus afilhados, aqueles que ele devia favores políticos, e disse: meu nobre imperador, eu fiz tanto pelo Senhor, eu estou precisando de um salário bom. E Constantino ia procurando, não tinha uma vaga. Dá para entrar aqui. Mas logo aparecia outro, mais outro, mais outro, mais outro. E de repente não havia mais vaga no palácio. Ele diz: não, só o seguinte, você vai para a igreja, se apresenta lá ao pastor fulano de tal, e diga que eu estou lhe enviando ao apóstolo fulano de tal, diga que eu estou lhe enviando para você, mas vou fazer o cara lá. Não, você vai ser bispo. O cara não entendia nada de igreja. E daqui a pouco eles começaram a mandar para a igreja, para ser funcionários públicos dentro da igreja, um monte de gente, que não eram pessoas intelectuais, de alta capacidade intelectual, e nada espiritual. E eles começaram a criar os dogmas. Aí foi quando apareceu todas essas coisas. Bom, os apóstolos, quando se deram conta, todo aquele povo estava dentro da igreja que não eram convertidos. E aí os apóstolos: opa, aqui não, assim não, está errado, está errado, está errado, está errado. Aí, moral da história, eles agora começaram dentro da sua própria igreja a serem perseguidos pelos funcionários do imperador. De sorte que eles tiveram que sair da igreja, abandonar a igreja, e foram tidos, quando abandonaram como hereges. E todo tipo de expressão foi destinada a eles. E aí eles mudaram a visão da igreja. E a igreja continuou como igreja, mas não mais aquela igreja apostólica. Agora era igreja apostólica romana, porque o imperador era de Roma. E veio tudo isso que se tem hoje. Então, Pérgamo veio do tempo de Constantino. E há uma parábola em Mateus 13. A igreja simples cresceu, mas as aves imundas, ou seja, as nações, fizeram ninhos. Isso é a parábola. E transformou a igreja num palco de idolatria. Depois veio a igreja de Tiatira, Roma dominando com suas abominações. Depois veio a igreja de Sardo, tempo da reforma, e pouco depois veio a parábola do tesouro escondido. Então veio o tempo da reforma, Martinho Lutero, João Hus, enfim, veio o tempo da reforma. E depois veio a igreja de Filadélfia, que significa amor fraternal. Foi quando nasceu ou surgiu o grande movimento missionário
que marchou para a evangelização do mundo, e ele começou mandando missionários para a China e para a Índia, para a África, para a Europa, e a igreja agora, ela se expandiu. Eu falo da igreja que Cristo estabeleceu e disse: as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Era uma igreja perseguida, odiada, glória a Deus. Tempo de Filadélfia. Depois do tempo de Filadélfia, veio a igreja de Laodiceia. E qual é a era da igreja de Laodiceia? A nossa, diga a nossa. Isso. Laodiceia, os últimos dias desta era, fala da parábola da rede. Então nós vivemos aquele período entre Filadélfia e Laodiceia, entre uma igreja missionária, nós falamos em missão, estamos falando em missões, uma igreja missionária e que continua estabelecendo templos em tudo quanto é lugar com o propósito de ganhar almas, mas temos junto uma igreja de Laodiceia, uma igreja orgulhosa, prepotente, arrogante, uma igreja que diz que não tem falta de nada, que tem o seu melhor culto, tem seu melhor programa, enfim, ela tem tudo, porém, Jesus não está dentro dessa igreja. Jesus está do lado de fora. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta aí, bato. Se alguém ouvir, nem ouvir, o povo estava ouvindo a voz de Deus. Por isso é necessário que eu, que você, enquanto igreja, número 1, Jesus esteja do lado de dentro, porque ele não fica dentro quando dentro está cheio de pecado, ele fica do lado de fora. Só que ele não desiste, ele fica batendo, querendo entrar e esperando que a gente ouça a sua voz. Quem está entendendo? Então João diz: depois destas coisas passadas, glória a Deus, coisas presentes fala da igreja e coisas futuras. Vamos chegar lá. Depois dessas coisas, ou seja, depois da igreja, João olha, versículo 4, versículo 1 ainda, do capítulo 4. Quando, depois da igreja, que termina em Laodiceia, ele olha e tem uma visão. Qual é a visão que João teve? Vamos lá? Capítulo 4, versículo 1. Qual é a visão que João teve? Está aí na Bíblia, é só olhar. O que foi que ele viu? O que foi que João viu? Uma porta aberta no céu. Implica dizer que João estava olhando para cima. Se a porta estava aberta no céu, é porque João estava olhando para o céu. Aquela mesma porta, ela foi aberta para o primeiro diácono da igreja. Quem lembra o nome dele? Estevão, homem de fé, boa reputação, homem cheio do Espírito Santo, aleluia. Mas alguém se levantou contra ele, caluniando, pago para caluniar, para dizer mentira, dizer o que ele não disse. Ele foi levado para o sinédrio. Seguramente ele acreditava que Deus ia interagir, e Deus não interagiu. Deixou que ele injustamente fosse condenado à morte, e ele foi. Interessante Deus, né, irmão? Tem coisas que Deus não faz, mas que Deus permite que seja feito, que a gente fica sem entender. Ora, Deus sabia que ele era inocente. Sabia ou não sabia, igreja? Deus sabia que aqueles que estavam lá receberam propina, dinheiro, para manchar a sua imagem, para dizer o que ele não disse. Deus sabia, estava vendo. Aí eu pergunto: ora, por que Deus não arrancou a máscara de todo mundo ali naquele sinédrio e disse: são os mentirosos? Por que Deus não fez isso? Deus permitiu.
E a acusação foi tão forte, tão violenta, tão diabólica, que tiraram Estevão dali e nem permitiram que ele morresse dentro da cidade. Diz: não, vamos matá-lo fora da cidade. Ele nem é digno nem de morrer dentro da cidade. E de que forma ele foi morto? Apedrejado. Agora imagine que morte horrível por pedradas, que é uma morte que é lentamente. Mas não consta nenhum registro de Estevão murmurando, reclamando, gritando, chorando ou pedindo misericórdia. Não. O que consta nas Escrituras é que Estevão olhou para cima. E quando ele olhou para cima, ele viu uma porta aberta no céu. E quando ele viu esta porta aberta no céu, apareceu nela Jesus Cristo de braços abertos, pronto para receber a Estevão. E quando Estevão viu Jesus de braços abertos, ele teve dó. Na nossa linguagem rasteira, ele teve peninha, ele teve pena dos que estavam atirando pedra nele. Mas ele quis ajudar. Por quê? Porque o seu coração não estava cheio de ódio, de vingança, estava cheio de amor. Glória a Deus. E quem ama, Marcos, ainda com dano seu, não muda. Aleluia. E ele olhou para eles e disse: olha, eu estou vendo. Aí apontou para cima: eu estou vendo o Messias de vocês. Ou seja, ele não é só meu, não, é nosso, é de vocês também. Eu estou vendo ele ali de braços abertos. E eles ficaram mais irados ainda, com mais raiva ainda. Aleluia. E o que foi que Estevão fez? Voltou os seus olhos outra vez para Jesus e disse: Senhor, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Ele pediu por eles. Irmãos, irmãs, vocês há de ouvir comigo que não é fácil pedir por aqueles que querem o nosso mal. Não é fácil. Não é fácil a gente querer o bem para alguém que está querendo, Marcos, nos machucar, nos prejudicar. Mas Estevão fez. Por quê? Porque o coração dele estava cheio de Deus. Normalmente você pode andar em qualquer ciclo de oração, trabalho de oração, você vai ver as pessoas orando: Senhor, eu quero que tu me encha do Espírito Santo, eu quero que tu me encha de poder, eu quero isso, é normal. E não está nada errado, está certo. Mas é muito difícil você encontrar alguém dizendo: Senhor, enche o meu coração do teu amor, me ajude a amar como tu tem me amado, me ajude a amar a outras pessoas que me perseguem, me ajude a amar aqueles que me odeiam. Aleluia, aleluia. E naquele momento, amados, João olha e ele vê uma porta aberta no céu. E quando ele vê esta primeira porta aberta no céu, ele ouve uma voz. Uma voz como que de trombeta, e aquela voz estava falando com ele. E o que a voz disse? Foi que a voz disse? Sobe e mostrar-te-ei as coisas que depois desta deve acontecer. Ora,
quais seriam as coisas que o Senhor estava dizendo que ia mostrar a João depois daquelas, a saber, depois da revelação da última igreja. E é exatamente aqui, neste ponto, que nós, eu e você, que nós estamos hoje. Por quê? Porque estamos na era de Filadélfia e Laodiceia. Isto quer dizer, o nosso futuro vai começar a qualquer instante. Por quê? Porque Jesus prometeu e Ele está voltando. Nós temos visto as coisas passadas, Jesus glorificado, aquele que foi para o Calvário, pagou o preço e disse está consumado, aquele que ao terceiro dia ele ressurgiu, mas antes de subir ele desceu às partes mais baixas da terra, para anunciar as boas novas do Evangelho a Adão, a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Jeremias, Isaías, e veio de lá para cá, mostrando a ele que todos os sacrifícios de cordeiros que eles fizeram, não foi em vão, porque eles estavam sob ordens de Deus, oferecendo o sacrifício exigido pela lei. Agora o Senhor se apresenta e diz: vocês não precisarão mais fazer este sacrifício, olhem para mim, eu sou o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Aleluia. Mas antes de subir, aleluia, ele só saiu de um lado para outro, porque os dois lugares ficavam juntos, numa linha paralela. Do lado, o paraíso, aonde estava o rico, aonde estava Lázaro. Do mesmo paralelo, numa pequena distância, estava o lugar de tormenta, aonde estava o rico, e entre um e outro estava o poço do abismo, que ainda está até hoje. Estava lá, aonde os piores demônios estavam acorrentados, estão ainda acorrentados, serão soltos no milênio. Aleluia! E quando o Senhor ressuscitou, 40 dias passou na terra, aparecendo a muitos de diversas maneiras. Ele agora leva o paraíso, aleluia, leva para o céu, aleluia, aleluia. Subiu com todos aqueles que pela lei sacrificaram, e ele agora diz: eu sou. Aleluia. Então, agora Jesus mostra a João que depois de tudo aquilo ter acontecido, ele ouve a voz. E quando ele ouve a voz, aleluia, ele é tomado, ele é arrebatado. João, Apocalipse 4:2, por favor. 4:2. E logo que ele ouviu esta voz, como voz de muitas águas, como voz de trombeta de Deus, e logo que ouvi, fui arrebatado foi em espírito. Ele não foi pela carne, foi em espírito. Esta é a promessa que ele nos fez. João 14, 1-4.
Disse Jesus aos seus discípulos enquanto na terra: não se turbe os vossos corações, não se perturbem com essas coisas que estão acontecendo. Credes em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai, ou seja, no céu. Jesus disse no céu. O que é que tem no céu? Muitas moradas. Se não fosse assim, ou seja, se não tivesse, como eu estou dizendo a vocês, eu vos teria dito: pois vou preparar-vos lugar. Escute, Jesus foi para o céu, irmãos? Jesus foi para o céu? Sim ou não? Diga com força. Foi. Foi fazer o que no céu? Preparar lugar. Glória a Deus. E não tinha lugar lá não. Tinha para ele, para você e para mim não. Mas ele foi preparar lugar para mim e para você. Deixa eu dizer de novo que você não entendeu. Ele voltou para onde? Para a sua casa. Aí eu pergunto, terminar esse culto, vocês vão para casa, sim ou não? Na casa de vocês tem lugar para vocês? Chega lá, tem seu lugar, seu quarto, sua cama. Agora, se você chamar 10 pessoas para ir para a sua casa, tem lugar para as 10 pessoas? Não tem. Aí você não vai chamar, porque não tem. Aí você diz: olha, hoje não dá, mas daqui a 30 dias eu quero vocês 10 na minha casa. A gente passar uma semana na minha casa. Agora, eu vou primeiro, quero 30 dias, porque eu vou preparar lugar para caber os 10. 10 quintinetes. E o senhor vai também, pastor. Muito obrigado pelo convite. Aleluia. Aleluia. Então foi o que Jesus estava dizendo: eu vou, mas vou preparar lugar. Para quê? Para que vocês estejam aonde eu estiver. Versículo 4 de João 14. Eu quero que vocês leiam. Toda a igreja. 1, 2, 3 e já. Eu já falei isso aqui outras vezes. Não foi outra não, foi outras vezes. Mas muita gente já esqueceu. São palavras de Jesus. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Nós sabemos que Jesus foi para o céu. Quer dizer, nós que estamos aqui na casa de Deus. Nem todo mundo sabe, nem todo mundo crê. E disse Jesus: e vocês conhecem o caminho. Será que todos nós conhecemos o caminho? Que caminho, pastor? O caminho para o céu, é do céu que eu estou falando. Estou falando que Jesus volta, Jesus vem. E há um caminho a ser percorrido. Primeira coisa, precisamos conhecer o caminho. Que caminho é esse? É o caminho da humildade. Você é humilde. É o caminho da sinceridade. Você é sincero. É o caminho da fidelidade. Você é fiel a Deus em tudo. É o caminho do amor. Você ama o seu próximo. Ah, pastor, eu amo. E se o seu próximo for seu inimigo, você continua amando? Não, aí é no pau. Pronto. Já saiu do caminho. Oh, aleluia. Por isso Jesus disse: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque é muito fácil dizer eu amo o irmão. O irmão só lhe favorece. Mas se o irmão não lhe favorecer mais,
E agora? E se o irmão pegar pesado? O amor é coisa séria. João disse: quem diz estar nele tem que andar como ele andou. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha para o teu irmão, pergunta para ele: eu sou manso ou eu sou mansa? Porque não é você que vai dizer eu sou manso. Eu não vou dizer que eu sou brabo, eu vou dizer que eu sou manso mesmo. Agora pergunta a teu irmão: você me acha manso? Deus? Depende, se não pisar no meu pé. Oh, glória! Mansidão, que é fruto do Espírito, e humildade. Será que temos humildade suficiente para admitir os nossos erros? Para aceitar a correção? Evangelho é isso, irmão. Isso é evangelho. Não é só pelo fato de estar na igreja e participar de um culto que já está tudo bem. Não, está tudo bem não. Vamos procurar nos moldar a esta palavra, porque Jesus está voltando. E está voltando primeiro porque Ele prometeu: eu vou, mas voltarei para buscar vocês, porque eu quero vocês perto de mim. Aleluia! Aí o Senhor Jesus diz assim, versículo 4, versículo 5, não, versículo 4, o que é que ele diz? Mesmo vós sabe para onde eu vou e conhece o caminho. Ele estava certo que aqueles homens, afinal, irmão, era 3 anos e 6 meses andando com Jesus. Jesus estava certo que eles sabiam o caminho, porque Jesus estava andando para dar exemplo, né, Marco? Estava andando para dar exemplo, e que eles conheciam o caminho. Veja que resposta que deixou Jesus estarrecido como homem, claro. Disse-lhe Tomé, versículo, bota aí meu filho, versículo 6, disse, versículo 5, disse-lhe Tomé, o que foi que Tomé disse? Senhor, diga misericórdia. 3 anos e meio. Hoje é pior. Eu estou aqui há 26 anos. 26. E você ainda não conhece o caminho do céu? Será que eu perdi 26 anos? Porque se for catalogar quantas vezes eu falei sobre esse caminho do céu, eu não consigo. Tantas foram as vezes. Eles nem sabiam para onde Jesus ia. E o pior, não sabia o caminho. Aí Jesus dá a resposta. Não vou me alongar porque já até chegou no tempo. O que foi que Jesus respondeu no versículo 5? Versículo versículo 6, obrigado. Pronto, está aí a resposta de Jesus. Jesus disse a ele o quê? Eu sou
verbo ser do presente. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas há pessoas que acham que pode ir pelas obras, boas obras, por ser boa criatura, boa gente. O inferno está assim de gente boa, mas que disseram não para Jesus. Então existem muitos caminhos que parecem, está escrito, Provérbios, muitos caminhos que parecem direitos, mas o fim dele é a morte. Há caminhos que parecem direitos, mas o fim dele é a morte. Provérbio 15, 24, o caminho da vida é para cima, para que desviar-se do inferno que é para baixo. Está na Bíblia. Aleluia. O problema é se eu quero, qual é a minha escolha. Glória a Jesus. Quando o Senhor se revela a João para lhe trazer as coisas futuras, a passada, ele mostra Jesus que pela morte tornou-se Deus, ficou glorificado, aleluia, estabeleceu a igreja, mostrou a situação de cada uma destas igrejas, e depois destas coisas, aí ele apresenta as coisas futuras. E as coisas futuras, elas começam no céu e na terra. No céu, a igreja glorificada. Eu disse, a igreja glorificada. E quando João ouviu a voz, virou-se. Ele ouviu a voz e a voz disse, sobe aqui. Aconteceu o quê? O arrebatamento. E o arrebatamento, irmãos, é para mim, é para você. E quando a igreja foi arrebatada, glória a Deus, João, ele viu, agora não mais na terra, glória a Deus, ele agora estava vendo no céu, e ele viu no céu um trono, diga trono, isto, ele viu um trono, e naquele trono, ele viu 24 anciões assentados, aleluia, ele viu naquele trono, daquele trono saía relâmpagos, trovões, vozes, glória a Deus, 7 lâmpadas de fogo, que significa os 7 Espíritos do Senhor. Havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal, no meio do trono, um trono, 4 animais cheios de olhos por dentro e por fora. Ali fala da onisciência, da onipresença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele viu 4 seres viventes, o leão, o bezerro, o homem e a águia. E essa mesma visão Ezequiel teve na ilha de Pátimos. E ele viu também que aqueles 4 animais davam glória e honra a Deus, da graça por todos os tempos, aleluia. Ele viu também aqueles anjos adorando, dizendo, dignos és Senhor de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas essas coisas, reconhecimento por sua vontade, se foram criadas. E dali segue-se a revelação. Ele vê um livro selado com 7 selos, e somente o Cordeiro era digno de abrir. E ele viu muita gente chorando, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro com os seus 7 selos. Mas de repente uma voz
que disse: eis aí o Cordeiro de Deus que é digno de abrir o livro e os seus 7 selos. Isso são as coisas futuras, aleluia. E de repente, João ainda vê as aberturas dos primeiros 6 selos, aleluia. E depois, amados irmãos, ele começa a ver as coisas futuras que estão vindo sobre a face da terra, que o tempo não vai dar. Quero que você entenda uma coisa. João ouviu, João viu e João subiu. Diga: João ouviu, viu e subiu. Glória a Deus. Nós outros hoje precisamos ver o que, pastor? A manifestação desta glória dentro da igreja. Precisamos ver. Mas a gente só vê se a gente olhar. Se você não procurar olhar, você nunca vai ver. Você já pensou que na igreja muitas pessoas, muitos crentes, não vê nada? Aleluia, aleluia. Precisamos ouvir. Deus não parou de falar, nós quem paramos de ouvir. Aleluia. E nós precisamos estar preparados para subir. E só vai subir, agora diga comigo, só vai subir quem ouvir. Por quê? Porque a trombeta vai tocar. E se você não ouvir o toque da trombeta, você não vai subir, vai ficar. Aleluia. Vamos ficar de pé.